E uma pergunta que eu recebo muito, queria até daqui a pouco jogar essa granada pra cima de Mais você. O pessoal tem problema um grande problema que as pessoas enfrentam de se motivar para fazer coisas que tem que fazer, enfim, por 1 milhão de motivos. E me pergunta, querem muito saber o que fazer para aumentar a dopamina. E eu falo, gente, essa não é a solução. Vou te dar um exemplo de algo que aumenta a atividade da sua dopamina. A cocaína, a anfetamina. Elas agem assim. E com certeza, consumir uma das duas não vai te ajudar a ter motivação para estudar ou para trabalhar. Pelo contrário, vai atrapalhar, né? Pode desenvolver aí um vício, né? E a pessoa vai ter, na verdade, menos motivação para essas outras atividades. Então, realmente não tem uma solução simples, né? Um suplemento que aumenta a dopamina e aí você vai magicamente ter um super foco nos estudos e no trabalho. Quem me dera, né? Mas aí, Bruno, dentro desse contexto, porque realmente é um problema, quem tá me ouvindo deve estar pensando isso, é um problema. Me parece que isso é um problema geral, sabe, Bruno? A gente vive aproveitando aí que você é um erudito e lê de tudo. Acho que vai ser legal ouvir sua resposta, considerando tudo isso que você lê. Mas as pessoas estão vivenciando esse problema, parece um problema crônico, assim, de ter que fazer coisas, sei lá, trabalho, estudo, ter que fazer um monte de coisa, mas ela não consegue gerar energia para isso, não consegue se motivar para isso. Como é que você vê isso, assim? Você observa isso? Você tem alguma hipótese? O que você poderia nos dizer? Não, legal. Eu acho isso muito, muito bacana. É um modelo muito até americano de pensar, né? Você pensa qual que seria a solução mais fácil, né, para o problema, e a solução mais fácil nem sempre, na maioria das vezes, não é a solução que funciona, né? E aquela ideia assim, como é que eu soluciono um problema social? Dá um remédio. Né? Eu acho isso muito legal, porque isso é bem Foucaultiano, né? Você pensa assim, que é Foucault questionava, viu, gente? Não falando que o Foucault falava que era essa a solução, não. Que Foucault sempre questionou isso, que a gente vai considerar, como é que a gente vai categorizar, né? Que é uma ideia meio aristotélica de como é que eu vou colocar as coisas no pacote, né? Tem uns trabalhos com camundongos. Acho que assim, para começar, vou dar um exemplo de trabalhos com ratos e camundongos em relação à cocaína. Igual a gente sabe, a cocaína ela bloqueia o transportador de dopamina, aumenta uma quantidade gigante de dopamina na fenda sináptica, né, dentro da sinapse, na comunicação entre os dois neurônios, e ela liga muito no receptor D1. Então, ela, além de aumentar a quantidade de dopamina, ainda aumenta a atividade do neurônio que vai escutar a dopamina. A cocaína? Eu não sabia disso. Então, ela acaba ativando muito, né, aqueles neurônios depois pós-sinápticos do sistema dopaminérgico, lá, principalmente no núcleo accumbens. E aí eles condicionaram, é um trabalho clássico, acho que dos anos 80, 90, não me lembro, não, dos anos 90. E eles colocaram esses ratos ficaram condicionados para usar cocaína, e assim, 90% do tempo, tá, gente, eu tô inventando número aqui, porque eu não lembro mais, mas uma quantidade grande do tempo, esses ratos, eles ficam na parte onde eles foram aprender o que é onde eles receberiam a cocaína. E eles ficavam o tempo todo ali. Aí o pessoal falou, pronto, né? Ali, o sistema dopaminérgico, cocaína faz esse vício. Aí depois eles pegaram esses ratos e separaram, na verdade, 2 grupos diferentes. Um em que esses ratos cresciam sozinhos, dentro de uma gaiola, ou em grupo dentro de uma gaiola vazia, e um outro que ficava numa gaiola com enriquecimento social e enriquecimento ambiental. Aí, antigamente, o pessoal colocava um pedacinho de Lego, colocava rolo de papel higiênico, coloca um monte de brinquedo para eles brincarem lá. O que eles viram? Que os ratos que ficavam em ambiente de enriquecimento social e enriquecimento ambiental, eles tinham uma redução gritante no condicionamento à cocaína. Eles já não queriam tanto cocaína assim. Eles já tinham sido condicionados a usar cocaína e recuperar. Tinham desenvolvido algum grau de vício. Sim. E aí, depois de colocar eles num ambiente cheio de opções recompensadoras, falar com o amiguinho, brincar com o Lego, o uso da droga tende a cair. Eles não queriam tanto aquilo. E quando você tem antes, também protege. Então, depois ao longo dos últimos 20, 30 anos, as pessoas começaram a ver, antes, se você faz enriquecimento ambiental, melhora. Você faz enriquecimento ambiental depois, depois melhora. Você faz enriquecimento ambiental antes, você previne. Então, o enriquecimento ambiental modula a atividade por cocaína. E eu acho que é muito interessante o pessoal entender. A cocaína, os estudos com abuso de droga,
eles que direcionaram a ideia que a dopamina dá prazer. Só que a dopamina, ela está em níveis fisiológicos. E a droga está em níveis farmacológicos externos. A gente chama de exógenos, né? Ou seja, a ativação da dopamina pela droga é muito maior do que o que o nosso corpo mesmo consegue ativar, né? Exatamente. Então, assim, se você consegue recuperar no nível de vício daquele rato ou daquele camundongo com enriquecimento ambiental, num sistema que é farmacológico, exógeno, farmacológico, exógeno, imagina então no caso de coisas que são fisiológicas, como o celular, ou atividade física, ou sexo, ou pornografia. É possível recuperar, óbvio. E tudo através do quê? Do enriquecimento ambiental. Né? Então, o que eu acho que é interessante nesse caso é dopamina participa, ela é forte, ele tem esses estímulos que fazem com que a gente fique muito viciado, sim, e eles são exógenos. Agora, quando é no sistema endógeno, no sistema fisiológico, não é tão forte quanto a gente imagina. Então, às vezes, as pessoas usam, e é muito comum, a gente está vendo isso muito, o pessoal, quem quer abusar, né, da situação, usa muito essa ideia, criando um sistema de vulnerabilidade para a pessoa, e ela compra essa ideia de vulnerabilidade, e aí que ela fala assim, não, tem que cortar a dopamina. Né? Porque essa é a solução. E aí você vai pensar o seguinte, não, então temos algum medicamento que faça uma inibição da atividade dopaminérgica, que aí eu consigo melhorar a minha vida, tal. Então não é tanto dessa forma que o pessoal coloca. Então, não tem nenhum remédio específico, não vai ter um agente farmacológico que seria para isso. Eu até agora esqueci qual era a pergunta, falei tanta coisa. É foda, não, eu perguntei, mas tá legal, eu tô curtindo. Eu vou abandonar o roteiro porque a conversa é livre, assim, dá mais legal. Eu queria saber seus insights do porquê que as pessoas estão tendo tanta dificuldade hoje de se motivar pro que elas têm para fazer. É verdade. Assim, é um problema do sistema de motivação ou é um problema do que elas têm para fazer? Ou é os dois? Puta merda, eu falo pro caralho, é isso que dá. Não, mas tava ótimo. Eu tava assim, hipnotizado. Mas pelo menos eu concluí no caminho certo. Depois a gente volta nesse ponto, talvez. Mas, assim, queria os seus insights desse... E aí, enfim, dá pra você responder usando, enfim... dado científico, dado da sociologia. Eu acho que é legal nesse caso, assim, lembrar assim, como a gente tem uma tendência, e isso é clássico de capitalismo, né? O capitalismo, ele tem uma ideia que é uma ideia falsa de darwinismo, que você vai selecionar o que é ruim e você vai pro ponto alto. E se fosse isso, a gente não teria espécies diversificadas, né? Então, você tem que ter algo que pressione para criar diversificação. O que a gente sabe que funciona até hoje é o Estado, né? O Estado vai pressionando, vai impedindo para que criem novas ramificações de diversificação, senão a espécie ela acaba, né? É um problema forte da ideia darwinista antes da genética, né? Então, você precisa de um estímulo ambiental, uma pressão ambiental para não deixar o acúmulo numa espécie só. O capitalismo seria acúmulo de renda, né? Mesma coisa. Que também termina com destrói a sociedade, seria a mesma coisa, destrói a ecologia. Então, nesse aspecto, o que vem acontecendo, o que a gente sabe, é que dentro de um sistema com um viés capitalista, você vai ter sempre um direcionamento de moda do que o dinheiro está levando, ou que está direcionando o comportamento. Então, as pessoas vão para um ponto específico, que isso é o que dá prazer nesse momento da moda, do contexto cultural. Certo, as pessoas estão buscando algo, não porque talvez elas realmente queiram ou almejem, mas estão indo na conformidade social, isso, né? Todo mundo tá quer cérebro, aquele carro, todo mundo tá tendo aquilo. Que é inventado. Foi o que, por exemplo, Steve Jobs fez com a Apple. A Apple, o que ele fez? Ele inventou que a Apple era uma coisa de exclusividade, é personalité, é estilos, entendeu? Aí a pessoa vai querer ir para lá, mas por quê? Porque é um fator externo que não é biológico, ecológico, e ele vai direcionar esse comportamento. Então, toda hora, e é o que o marketing fez, e o que o neuromarketing vem fazendo agora, que é um perigo, porque é como se você tivesse colocado... Hackeou o marketing com dados científicos. Bombou, né? Você injetou testosterona e agora tá bombado. Então, é um perigo, porque você cria esses direcionamentos, e as pessoas acham que vão
porque elas querem, e na verdade elas não têm a menor ideia. Tem todo um contexto ambiental fazendo com que elas tenham esse desejo. Tem um trabalho de 97, que ficou clássico nisso, que eles colocaram uma loja de vinhos e a loja de vinhos tinha vinhos franceses e vinhos alemães. E aí, por uma semana, eles tocaram música francesa, e não sei se foi uma semana ou um dia. E depois, num outro dia ou outros dias, eles tocaram música alemã. A proporção de compra de vinho francês e alemão foi de 75%, 80%, de acordo com a música. E quando você pergunta para o cliente fala assim, porque eu quis. Sim. Você quis porque você estava escutando música francesa, e isso induziu, entendeu? Então, eu acho que isso é interessante, porque o contexto ambiental, quanto mais diversificado, maior vai ser os escapes que a gente pode ter, comportamentais, para ter prazeres diferentes e que a gente não fique só numa coisa que pode causar uma dependência, causar um problema. É lógico, assim, acho que é muito importante colocar assim, Bruno, então quer dizer que não tem vício? Tem. Tem pessoas que são viciadas em pornografia, tem pessoas que são viciadas em celular, tem pessoas que são viciadas exercício físico. Exercício físico, perfeito. Então, assim, tem pessoas que são viciadas, mas elas são poucas pessoas. O que a gente cria é um viés de confirmação. Então, por quê? Porque essas pessoas têm alguma variação individual, provavelmente genética, que faz com que elas tenham uma resposta maior que o fisiológico da grande maioria da população. Mas a gente não pode pegar esse grupo populacional e usar isso como regra para o resto. E o que a maioria das pessoas fazem, e às vezes eu acho que até por desconhecimento, é usar isso e falar assim, olha, essa é a solução da sua vida, para. Só que você vai tirar, ou talvez um prazer que essa pessoa tem, e que ela pode continuar tendo, só que num contexto de diversificação de prazeres, isso fica saudável. A gente vê isso com drogas, né? Quantos agora os trabalhos mostram que problemas sociais são mais fortes que problemas de drogas? Porque você vê pessoas que não têm problemas de vício de drogas, para algumas drogas, viu, gente? Cocaína e heroína continua sendo horrível, tá? Mas para algumas drogas que elas são mais leves, elas não causam dependência, elas têm um contexto que podem ser até vantajosos para uma sociedade, porque ela vai dar prazer, vai acalmar, vai diminuir a ansiedade dessa pessoa, mas no contexto em que ela não está em aversão. Porque senão vai ser o único caminho que ela vai ter. O único caminho para ela ter prazer naquela vida. Sim. E aí esse é o problema. Então, quando a pessoa fala assim, né, gente, essa é a minha opinião, eu sei que ela vai ser polêmica. Mas é baseado em ciência, tá, gente? Dados científicos. Então, às vezes a pessoa fala assim, tem que proibir drogas. Vamos proibir drogas que isso vai acabar com o problema de vício de drogas. Não, porque aquela pessoa, ela não tem mais nada que faça com que tenha ativação do núcleo accumbens dela, ou que tenha ativação de outros circuitos que estão envolvidos com prazer. Então, a diversificação, você investir em diversificação de prazeres, diminui com que essa pessoa tenha um direcionamento único para o comportamento.